É certo criticar práticas e doutrinas de outras denominações? A resposta politicamente correta dos nossos dias é: não devemos criticar outras igrejas, ou popular e contraditório, não julgueis. Mas vamos avançar e nos aprofundar nesse importante tema. Eu peço por favor que após assistir a esse vídeo, você deixe nos comentários a sua opinião. Diga se você concorda com a minha resposta para essa polêmica questão. É muito, mas muito importante separar as discordâncias de interpretação secundárias do charlatanismo e das graves aberrações teológicas. O que seria uma discordância de interpretação secundária? O batismo deve ser por aspersão ou imersão? Um grupo de igrejas bíblicas e sérias acredita ser correto o batismo por aspersão, e outro grupo de igrejas igualmente bíblicas e sérias acredita ser correto o batismo por imersão. O mesmo vale para as igrejas bíblicas e sérias, que adotam um conjunto das ideias e doutrinas do calvinismo, e as igrejas bíblicas e sérias, que adotam um conjunto de ideias e doutrinas do arminianismo. Sem entrar no mérito dessas questões, não há problema nenhum em cada grupo praticar e defender a sua interpretação das Escrituras. Esse tipo de disputa argumentativa e teológica, feita de maneira madura, repito, de maneira madura, é saudável. Contudo, temos o charlatanismo e as aberrações teológicas que, na minha opinião, devem ser combatidos pela Igreja. Por exemplo, se um determinado líder religioso disser que teve uma revelação de Deus, que quem doar tantos mil-reais para a igreja vai ser protegido dessa doença que aflige a humanidade desde 2019. Vejam, é um caso completamente diferente. Isso não é visão teológica, isso é crime de charlatanismo. Outro exemplo, se um líder disser que teve uma visão que todas as igrejas evangélicas estão erradas e Deus mandou ele fundar uma nova e verdadeira igreja. Se ele disser que recebeu uma nova doutrina revelada por Deus, que a igreja dele é a verdadeira obra de Deus na terra e todas as demais são religiões de homens. Se ele usar desse suposto chamado para manipular as pessoas e tirar o dinheiro delas, entre outras atitudes moralmente e teologicamente questionáveis, a situação muda bastante. Vejam, isso não é visão teológica ou interpretação de um texto da Bíblia. Isso é criar uma seita. Isso é enganar, explorar e manipular as pessoas. Nesses casos, eu entendo que os verdadeiros cristãos têm o dever de questionar, de criticar e de mostrar à luz das Escrituras, de maneira incisiva e combativa, que isso está errado. Percebam que tais práticas são danosas para o povo de Deus, e quem gera escândalos nesses casos não é quem denuncia, quem critica e se opõe a essas coisas, mas quem as faz. Errado é quem diz que doação de tantos mil-reais garante proteção contra a doença. Errado é quem diz que, se uma pessoa comprar isso ou aquilo que é vendido na igreja, terá prosperidade financeira. A pessoa que faz esse tipo de coisa é que está escandalizando o evangelho. A pessoa que critica essa prática está abrindo os olhos dos irmãos, que estão sendo enganados. Errado é quem cria uma seita cheia de heresias e manipulações. Criticar essas seitas à luz das Escrituras é correto. No Brasil, centenas de milhares de pessoas participam de seitas. No meu entendimento, apresentar as contradições bíblicas desses grupos religiosos abusivos, manipuladores e gananciosos para abrir os olhos das pessoas é correto. Portanto, segundo o meu entendimento, ficar brigando por questões teológicas secundárias de menor importância é errado. Isso só nos divide e não traz nenhum benefício para o reino de Deus. Entretanto, denunciar os graves desvios teológicos e a manipulação das seitas, bem como o crescente charlatanismo, que tanto prejudicam a imagem dos evangélicos, é um dever de todos os cristãos. Contudo, não são poucas as pessoas que entendem que os que fazem as denúncias estão errados e estão trazendo escândalos para o evangelho. No entanto, eu insisto na tese de que errado é quem faz as coisas imorais e teologicamente bizarras, e não quem denuncia esses erros.